5 premissas básicas para quem está começando ou já trabalha com holdings internacionais. Meu nome é Alexandre Arreg, aqui no canal nós falamos de proteção e planejamento patrimonial internacional. A sigla que nós utilizamos é PPPI. Nesse vídeo, então, nós vamos falar através de 5 enunciados de premissas básicas para quem está começando ou já trabalha com holdings internacionais. A primeira delas é que, como toda a constituição de um instrumento jurídico, ainda mais um instrumento jurídico internacional, nós devemos prezar pela manutenção e controle da documentação constitutiva e administrativa. Vamos dividir aí essa frase nas palavras, né? Manutenção e controle. Toda a documentação que constitui uma estrutura offshore deve ser mantida e arquivada sob os seus cuidados. Às vezes, você vai participar da formatação, mas não vai necessariamente seguir com aquele cliente. Mesmo assim, você deve manter esses documentos em local seguro, sejam eles digitalizados ou fisicamente, e fornecer para o cliente uma cópia. Porque muitas vezes os clientes perdem esses documentos. Então, eu aconselharia vocês a manterem esses documentos, os originais, com vocês e uma cópia a ser dada ao cliente. Em relação ao controle, é importante que nós tenhamos em mente que alguns desses documentos não devem circular, porque muitas vezes o cliente busca o serviço de vocês para que vocês constituam uma estrutura offshore, justamente para que haja confidencialidade. Por vezes, existem disputas na família onde um dos membros da família não quer que outro ou outros saibam daquela estrutura, justamente porque está brigando um bem que pode ser fruto de uma disputa ou uma discussão que pode ser nociva para o próprio patrimônio. Nós, então, devemos cuidar para que esses documentos também fiquem sob seu controle e não circulem com outros prestadores de serviço. A não ser que seja requerido por um banco no processo de abertura de conta, você não deve fornecer o documento original. Você tem que dar uma cópia autenticada ou certificada, mas jamais o original. Outros prestadores de serviço não precisam ter acesso a esse documento, precisam só uma parte deles. Então, você vai ter que controlar que esses documentos não circulem de forma muito livre, né? Ou seja, isso faz parte do nosso dever de diligência junto aos clientes, de manter esses documentos salvaguardados. Enquanto a documentação constitutiva, nós nos referimos aos documentos que fazem parte do processo realmente de nascimento daquela companhia. Nós não queremos ter aí um processo longo, mas se ele segue o rito, nós conseguimos que ele seja mantido num espaço de tempo relativamente curto. E aí, além da parte constitutiva, da documentação constitutiva, nós temos também a documentação administrativa, que diz respeito à vida dessa companhia. Ou seja, nós temos os documentos fundadores daquela estrutura, daquela companhia, daquela holding, e depois nós temos aí os documentos que vão sendo adicionados ao arquivo de vocês anualmente. Então, nós temos aí os registros junto à autoridade local, da onde aquela companhia está. Nós temos também todos os balancetes das empresas. Nós temos aí os documentos de compliance, como o CRS, como o FATCA, né? E esses documentos todos fazem parte da administração da companhia. Muitas vezes, o próprio provedor de serviço vai enviar para vocês e vocês devem cuidar que esses documentos fiquem todos com vocês ou com o contador do cliente de vocês, certo? Outro enunciado importante é a questão, mais uma vez, das jurisdições clássicas ou exóticas, né? Nós temos que nos posicionar em que jurisdição que nós queremos que a companhia do cliente esteja. Por vezes, nós queremos uma jurisdição que tenha um determinado afinamento com o bem da pessoa, né? Ou uma proximidade linguística, uma proximidade em termos de fuso horário, ou um tipo especial de companhia, por exemplo, uma companhia com
com características condominiais, ou então que tem um determinado regime de bens, isso tudo tem que ser posicionado por nós antes do cliente passar para a implementação da estrutura. Depois nós temos que decidir por uma jurisdição segura e regulada. Uma jurisdição segura e regulada para a alocação dos bens. Nós temos que ter um cuidado de escolher uma jurisdição onde aquele cliente tenha a garantia de que aquela estrutura que ele criou, aquela holding internacional, aquela companhia offshore, aquele trust, aquela fundação, seja regulada pela legislação local daquele país. Que não seja apenas uma edição de uma regra e que não esteja incorporado ao sistema jurídico. Nós temos que sempre cuidar a questão do controle. Mas quando a gente fala de controle, né, de quem institui a estrutura, nós temos que pensar no que se passa na cabeça do cliente. Muitas vezes o cliente ele vai ter medo de perder o controle sobre seus bens tendo uma companhia offshore, uma holding internacional, um trust ou uma fundação. Para cada um desses tipos jurídicos, existe um afastamento do efetivo controle sobre a estrutura dos bens, ou seja, o cliente vai, ao passo que nós fazemos uma estrutura mais simples, vai continuar exercendo um certo tipo de controle, mas às vezes esse certo tipo de controle não é benéfico para a estrutura e para a proteção patrimonial que nós estamos pretendendo. Então nós temos que verificar e educar o cliente no que diz respeito ao controle. E falando em controle, tem um outro aspecto extremamente importante, que são os aspectos de governança, né? Ou seja, como é que nós vamos lidar em determinadas situações de vida, como morte, casamento, divórcio, novos membros da família, como é que nós vamos lidar com essas situações se nós não temos um protocolo de governança ou um processo de governança definido dentro dessa estrutura através do processo de constituição. Então, assim, muito semelhante ao que acontece com as holdings no Brasil, onde se redige um protocolo de governança familiar ou empresarial, nós também poderemos fazer isso através de um documento dentro da estrutura offshore. Mas o tipo de estrutura, por si só, às vezes, também vai ser apropriada a ideia de governança que aquela família tem. Muitas vezes, as famílias latino-americanas optam por ter uma companhia onde existe apenas um diretor, e esse diretor é o único shareholder. Então, imagine você, né, um empresário que é o único diretor daquela companhia, e essa pessoa falece. Aquela companhia fica imobilizada, por consequência, os bens que estão embaixo daquela companhia, né, vão estar imobilizados, até que se defina o processo de inventário no país de residência e no país onde está sediada aquela companhia. Então, nós temos que ter muito cuidado como alocar o processo de governança na formatação da companhia offshore. A companhia offshore, ela não deve ser formatada, no caso de uma família, e já visando aspectos sucessórios, com apenas um shareholder e um diretor. Geralmente, nós temos que ou colocar mais membros da família dentro da estrutura, como shareholders e como diretores, ou prever um mecanismo nessa holding internacional que permita que a família não sofra o impacto de um falecimento, né, e com isso, um custo do patrimônio e um custo financeiro para regularizar esse patrimônio. Então, é muito importante ter em mente como nós vamos nos aproximar da família para definir o processo de governança. E, às vezes, não é um assunto fácil, não é um assunto que a família está preparada. Então, nós temos que, definitivamente, acompanhar esse processo. Temos que mostrar o quanto aquele patrimônio pode ser impactado caso o processo de governança não entre em vigor. Eu quero agradecer a vocês por terem acompanhado até aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, escrevam abaixo. Desejo a todos uma boa continuação.